Está no ar o podcast que vai tocar as suas ideias. Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou, e este é o podcast que vai tocar as suas ideias. Eu sou o Guto e estou aqui com o Vini, que cancela todo mundo no Twitter. Que isso, pá, meu Twitter tá de boa, tá liberado lá. Salve galera, eu sou o Vini e tô aqui com a Leia, que só não cancelou quem gritou gol no dia 23 de novembro, no dia do seu casamento, porque ela é muito cristã, ela ama muito essas pessoas, mas que faltou pouquinho pra dar aquela cancelada, pouquinho. Olha, faltou, tá? Faltou. Vou dizer que faltou menos ainda, porque ainda cheguei pra alguns e falei assim, ó, eu vou cortar isso tudo da filmagem. Todo mundo levantando faixa. Você é cancelado na minha vida. Então quer dizer que você cancelou na filmagem? Cancelei, na filmagem eu cancelei. Pode ter certeza. Não chegou até hoje, acho que é por isso. E aí, galera, sou eu, Leia. Tô aqui com o João, que na cultura do cancelamento ele faz igual aquele meme, quem perdoa é Deus. Eu guardo o nome. Na lista negra ainda mais, faz referência àquela série. E aí galera, beleza? Eu sou o João Marcos e tô aqui com o Guto, que ele já falou várias vezes aqui que ele cancelou de vez o worship na casa dele. Tá cancelado, literalmente. Amarrado, queimado. Rapaz, tinha no culto dos adolescentes, eles queriam tocar o worship, eu falava, não, velho, tira essa música. Aí nem na igreja, véio, nem na igreja. Rapaz, não só na casa, mas como na igreja, né? Ele falava mesmo, eu tô de prova. Pois é, gente, e hoje a gente vai falar sobre uma parada que tá muito em alta no Twitter. A gente vai falar sobre a cultura do cancelamento. E você, já cancelou alguém? Muito bem, galera, a gente está aqui agora, a gente vai tratar desse tema do cancelamento. Se você é alguém que é antenado aí nas internets da vida, mais especificamente no Twitter, que essa cultura está mais latente, a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Mas antes, deixa eu te dizer o que é isso, que raios é cancelamento ou cultura do cancelamento. É um termo que está muito comum nas redes sociais, mais especificamente no Twitter, que ele é aplicado a pessoas públicas ou pessoas normais que tenha feito ou dito alguma coisa que é considerada ofensiva, preconceituosa ou polêmica. Para você cancelar alguém nas redes sociais, você tem que deixar de seguir ela e para parar de dar visibilidade ao trabalho dela na internet, né? A gente sabe que na internet existir virtualmente é ter relevância. Se você não tem visibilidade, você não tem relevância nas redes sociais. Então, uma pessoa que é cancelada, né, que é feita uma campanha para geral dar dislike nela, no YouTube dela ou nas redes sociais dela, vai fazer com que ela perca visibilidade, e se ela vive desse meio, né, de redes sociais, perca até dinheiro. E aí, galera, me chamou a atenção, estudando sobre esse tema, uma fala de uma artista trans chamada Glória Groove, que ela vai dizer o seguinte: ela vai dizer que todo mundo erra e ninguém deve partir para o que é chamado de cultura do cancelamento, mas a pessoa deveria ser instruída a melhorar. Veja só, que cristão, né? Da Glória Groove falando, né? E a gente sabe que no meio cristão tem muita gente cancelando aí. Será que o cancelamento ele tá também na cultura dos crentes ou dos web crentes, né? A gente começar a problematizar. E essa parada do cancelamento, ela acontece quando também uma pessoa fala ou faz algo, ou sei lá, um artista que a gente vai cancela ela, é meio que um linchamento virtual, né? Não é só o desengajamento dessa pessoa nas redes sociais.
E aí eu percebo também que essa cultura do cancelamento, ela existe mesmo antes de ter esse nome. Quem aqui não se lembra do youtuber Júlio Cocielo, lá em 2018, que fez uma piada racista com o Mbappé, e aí a internet toda se voltou contra ele e geral deu unfollow, né, deixou de seguir ele no YouTube. Então essa cultura já existe antes mesmo da gente perceber que ela existe. Eu trouxe aqui alguns artistas que foram cancelados na internet recentemente, né? A Anitta foi cancelada recentemente, o Nego do Borel foi cancelado, a Alessandra Negrini e até o rapper Drake foram cancelados. E aí você fala assim, mas isso aí não acontece com os crentes. Eu vou te falar aqui uma lista de crentes que foram cancelados, né, pelos crentes aí, ou web crentes. O pastor Victor Azevedo. Já ouviu falar do pastor Victor Azevedo? Não chama de pastor não. Não é pastor não. Que ele vira e mexe, vem com umas ideias aí e meio estranhas. O pastor Dave Leonardo já foi cancelado. Esse aí mesmo não é pastor não, viu? Esse aí é sério, sério, ele não é pastor. Eu tô muito surpresa desses dois terem sido cancelados. Sério? Poxa, deram um motivo? Qual foi a treta? Eu tô surpresa, porque eles já falaram tanta heresia, ninguém cancelou eles. Cancelaram por causa de quê? Porque pararam de falar heresia? Assim, não chegaram a falar, vamos cancelar esses dois, né? Eu observo que o cancelamento no meio dos crentes só começa a falar mal do cara. Daí um pouco alguém vem, faz um vídeo refutando ele. O cancelamento dos crentes é mais velado, tá ligado? E é um cancelamento então... futuro. Como é que é? Termina fazendo com que outros crentes vão atrás pra saber o que o cara falou. E aí você dá mais visibilidade do que você gostaria que ele não tivesse. Sim. A Priscila Alcântara vira e mexe é cancelada, né? Vira e mexe os crentes. Tadinha. Coitada. Só que assim, ninguém faz a campanha de cancelamento diretamente. Eles começam a falar mal dela, né? E aí teve um cara que foi foi muito cancelado. O que rolou com ele foi muito assim, mais visível. Foi um pastor chamado Rodrigo Santos. Vocês ouviram falar de um pastor que ele estava fazendo uma live com a esposa dele, falando que ela era loura, e na igreja que eles estavam tinham as pessoas mais moreninhas, encardidas. Vocês viram isso? Não. Então, ele foi... Eu vi. Então... Falou que a mulher dele era loira e fez muito sucesso, né, na igreja. Porque só tinha as moreninhas, né, lá. Não, ele falou encardido, velho. Eu tentei aliviar um pouco, porque esse troço de racismo mexe um pouco comigo, entendeu? Mas foi um troço... Mano, de doido mesmo. E eu fui atrás dele no Instagram dele e ele tinha desabilitado os comentários, fez vídeo lá fazendo meia-culpa, pedindo perdão e tudo mais. Mas esse cara foi o mais que foi evidente o cancelamento dos crentes, todo mundo reprovou a atitude deles, né? E aí? Chuva também. Então, a gente vai começar a entrar nesses méritos dessa questão. Agora, que eu queria ouvir de vocês. E aí, vocês já cancelaram alguém? Quem foi e por que vocês cancelaram essa pessoa? Eu posso começar falando? Esse negócio de... Pode, mas esse negócio de cancelar é tão jovem, né? Tão jovem, anos 2010. É, muito millennial, né? É muito. A gente que é velha, a gente fica até meio assim, né? Falar esse termo, cancelar. Eu tenho dificuldade de falar. Eu mesmo não uso esse termo de cancelamento. Né? Eu também não. Mas eu achei interessante esse fenômeno, porque tem muito crente fazendo, sabe? E a gente começar a avaliar se isso tem mesmo encaixa dentro da ética cristã. Mas vamos lá. Deixa eu dizer quem eu cancelei, né? Ai, que vergonha, cara. Então, cara, quem eu me lembro, assim, que eu realmente fui lá e cancelei, foi no calor do momento, foi a Luísa Sonza, cara. Por quê? O que eu fiz, né? Porque você é fã do Whindersson. Exatamente. O Whindersson é muito bom, eu gosto. O que aconteceu? A gente sabe que a Luísa Sonza casou com o Whindersson, ficaram casados um tempo lá, e aí...
eles divulgaram o divórcio deles, romantizando, né, a questão do divórcio, falando que divorciaram por amor e tudo mais. E aí depois ela lançou aquele clipe. Pera, eles divorciaram, bicho? Eu não tava nem sabendo, doido. Caraca, foi isso, cara? Realmente você tá sem rede social. Foi no começo da pandemia. Foi. Bicho, tô por fora. Aí ela lançou um clipe com um camarada lá que, cara, era muito erótico, era muito erotizado, muito... parecia... não acho que a letra da música falava, simulava sexo e tudo mais. E a internet foi em cima dela e do cara e negativou o vídeo, deu dislike no vídeo. Aí eu fui lá também e dei meu dislike no vídeo, porque, poxa, eu gosto do Whindersson, cara, e eu acho que o que ela fez não respeitou a dor do Whindersson no momento lá. A gente sabe que o Whindersson luta com uma depressão e tudo mais. E a pessoa que eu cancelei recentemente foi a Luísa Sonza. E vocês? Quem vocês cancelaram? Rapaz, então eu nem sigo esse povo, bicho, pra completar. Mas eu já, desses dois meio pastor aí, quase pastor, sei lá, não pastor que você citou, teve um ano do Vitor Azevedo, que eu fui lá, entrei no vídeo lá, dei uma sacada só pra poder dar dislike. Confesso que eu vi as besteiras que ele falou. Foi relacionado a uma parada da Bíblia lá, o cara dando curso sobre como interpretar a Bíblia, e o cara viajou falando uma besteira muito grande lá, dizendo que a Bíblia ela não era a palavra de Deus, ela continha a palavra de Deus, umas presepadas dessa. Aí eu fui então no vídeo original, isso aí eu vi o comentário, né? O cara que eu sigo no YouTube fazendo comentário. E aí eu fui no vídeo original só pra dar dislike, mas também não comentei nada não. Mas como é só famoso, então nem conto os amigos que eu já deixei de seguir, ou então bloqueei por um tempo no Instagram, que eu já tava de saco cheio de ver as postagens de autopromoção à custa de ministério. Aí eu dei umas cortadas, mas não são figuras públicas, então não cancelei, né? Nossa, se for contar esses, eu tenho uma o João trouxe o cancelamento pra outra esfera, né? Pra esfera pessoal, cara. E se contar aí mesmo, esses aí, eu cancelei muita gente já. Já teve um caso recente de um canal que eu seguia no YouTube, que eu parei de seguir no Instagram, porque eu tava percebendo que o cara tava criando treta. Eu acho que o Vinícius vai até pegar e no final vai revelar quem é. O cara tava criando treta no Instagram pra poder dar conteúdo pra ele fazer vídeo no YouTube. Então ele inventava treta, via os rebates, a galera comentando e tudo. Aí ele ia lá, gravava vídeo pra poder responder. Oi? Não sei se ela é nascido lá, né? Mas eu acho que é. Se Vini não revelar, eu revelo. Eu acho que é. Aí eu parei de seguir ele no Instagram por conta disso. Não aguentava mais ver o cara criando treta pra poder ter conteúdo pra ir ganhando promoção. Ele começou a vender um curso de teologia. Quanto mais visibilidade ele tinha por causa das tretas, mais ele vendia, né? Cara, gente famosa assim... Porque assim, eu não sigo muitos famosos, né? Então, eu não tenho paciência pra falar a verdade, né? A gente tava comentando isso no off aqui, que... conta do meu TDAH, não tem alguma paciência para algumas coisas, né? Eu dei uma cancelada no Fla-Flu, cara, nos dois últimos aí, que era pela Flu TV, eu assisti pela Flu TV, mas eu dei meu dislike lá. Se isso conta aí como cancelamento, eu dei uma cancelada legal lá, legal mesmo, assim. Mas fora isso, cara, de verdade eu não lembro, assim, normalmente eu já não sigo os caras, que é pra não ter que me dar o trabalho de deixar de segui-los, entendeu? Mas assim, certamente em algum tempo da minha vida eu daria cancelamento em caras aí como Lucinho Barreto, por exemplo. É um cara que eu daria um cancelamento. Não cancelei porque eu não seguia, mas se eu seguisse eu teria cancelado. Como é que é o nome daquela cantora lá que canta Miando lá, do Agulhinha lá também? Canta Miando tem um bocado, cara. Ana Paula, essa aí eu cancelaria fácil também, que eu não aguento ouvir que a mulher cantando, parece um gato miando, cara. Aí eu cancelaria também, mas assim... Eu acho que ela já tá cancelada no meio gospel. Pois é. Tá, não, será? Eu acho que não.
Pois é, mas que eu me lembre assim. Ah, não, ó. Teve um lance. Aconteceu algo nas Olimpíadas de 2016. Na final do futebol, que o Brasil ganhou da Alemanha, enfim, ali. E aí teve um jogador da Alemanha que saiu fazendo o número 7. Aí ele recebeu um linchamento da torcida brasileira, né? E ele postou uma foto no perfil do Instagram dele com a camisa da seleção brasileira pedindo perdão. Aí eu tive que ir lá comentar que ele não era digno de vestir aquela camisa. Tudo bem que era a camisa da CBF, né? Eita. Depois eu penso assim, pô, que bobagem, era a camisa da CBF, a instituição mais corrupta do Brasil, deixa o cara usar. Mas enfim, eu tava tão ainda chateado com 7-1 que eu fui lá e dei uma cancelada nele também. Fui educado, né? Mas dei uma cancelada. O Vini de uns 3 anos atrás teria cancelado mais gente. O Vini que eu conhecia de 3 anos atrás. Não, tem 6 anos já, cara. Tem 6 anos já, pô. Essa fase aí de cancelar geral era pré-casamento ali, aquela fase. Agora eu tô Nutella, pô. E você, lá? Eu tô curioso. Ai, gente, eu já cancelei pessoas, mas assim, que eu tô lembrando agora, assim. Eu já cancelei há muito tempo, tipo, Malafaia. Eu cancelei há muitos anos Malafaia. A gente assistia muito aquele culto dele, aquele programa dele. Era todo sábado lá em casa. Minha mãe assistia, a gente assistia, e direto. E aí quando ele começou a ficar maluco, eu cancelei ele total. E mandei minha mãe cancelar também. Não vê mais. Ó, mãe, não dá. Ela, por quê? Eu falei, não, porque ele tá doido. Não pode mais assistir Malafaia agora. Eu lembro que eu cancelei. Assim, recentemente, alguém que eu quase cancelei, mas que eu ainda não tenho certeza se eu posso cancelar, é Daniela Araújo. Porque ela tá grávida, né? E até onde eu sei, ela ainda não estava casada. Será que ela casou? Ela não casou? A irmã... Mas ela tá grávida, bicho? Eu não sabia, grávida. não. Ela tá grávida, menina. Aí, tipo assim, ela postou uma barrigão e tal. Direto, todo e aí dia falou tem foto do barrigão. Falou que foi uma profecia, que alguém falou pra ela, nananã. Depois que ela separou, ela achou que ela nunca mais ia ter felicidade na vida, que ela nunca ia constituir uma família. Alguém fez uma revelação pra ela, falou que ela ia ter um bebê. Não, ela era casada com o Leonardo Gonçalves. Até. Não, mas ela casou agora recentemente. Ela tá grávida do marido dela. Não, mas ela casou real porque ela não divulgou que casou. Real. Aqui a notícia, tô olhando agora. João dando aquele Google. Mas quantos meses aí? Tem que ver. Quantos meses aí, ó? Isso é muito discreto, que é isso? Se é a gente, se já casou, quantos meses? Se já casou de barriga. Pois é. Aí eu tô meio assim, se eu cancelo, se eu não cancelo. Porque eu acho assim, ela tinha que... Eu sei que é um peso, né? Tudo que ela já passou. Mas eu acho que ela tinha que dar um exemplo mais forte aí. Ela tinha que estar menos... sou liberta por Cristo, vivo uma vida livre em Cristo. Mas ok, tem regras neste viver agora. Eu acho que ela poderia focar mais nisso. Ela poderia... Oi, amiguinhos. Ter mais humildade, né? Falar, errei, agora eu preciso... isso. Ao invés de... ter esse cuidado. Só sambar na cara da sociedade. Porque, tipo assim, se ela foi pisada, sim. Mas é aquilo que a gente tava falando lá do irmão mais velho e irmão mais novo. Você vai ser pisado, vai agir como opressor agora? Agora você também vai... vocês só são todos... hipócritas, odeio todos, vou fazer o que eu quiser porque eu sou livre em Cristo. Aí, né, aí tá assim, tá um cabelinho pra eu cancelar. Apesar de eu gostar muito de ouvir as músicas dele. É um cabelinho. Quem eu cancelei também foi Kaká, que casou uma semana depois de mim. Primeiro, por causa das preferências políticas dele. Segundo, porque ele também casou, a mulher dele casou grávida. Que eu fiz as contas. Casou uma semana depois de mim. A mulher dele já... Esses dias ela tava anunciando negócio de gravidez, não. E ele era do Escolhi Esperar, né? Kaká era do Escolhi Esperar. Não esperou não, da segunda vez. Rapaz, o Kaká casou no dia... Ele casou uma semana depois da Leia, né? A Leia casou no dia 23 de novembro. E o Kaká no dia 30 de novembro. No dia que ele nasceu. Aí, e a Leia casou no dia 23 de novembro. Leia, parabéns aí, né, pelo seu casamento, dia 23 de novembro. Obrigada. Daqui a 9 dias você faz 8 meses, né? Já, nossa, parabéns aí. É bastante.
Pois é, cancelei. Assim, cancelados do mundo gospel mesmo, eu tenho. Eu não tenho muitos cancelados mais assim, do meio. Assim, a Anitta pra mim sempre foi cancelada. Nunca gostei. Agora eu tava pensando aqui, esse negócio de cancelar é muito relacionamentos líquidos, né? Isso vai fazer sentido nessa fala do Bauman, porque pra eu me desfazer de alguém é só clicar num botão. Pra eu não ter contato mais com alguém, é só apertar um botão que eu desligo, que eu cancelo. As pessoas viraram algo tão pequeno, passíveis de cancelamento. As pessoas viraram avatar, né? Que coisa, cara. É um avatar. E parece que nessa realidade que a gente vive, se confunde o real com o virtual. As pessoas de carne e osso com aquilo que ela é na rede social. Ela é uma fotinha na rede social. Muito triste isso. Mas aí, se a gente for no termo lá de cancelamento, a gente tem que ter um certo cuidado, né? Isso que a gente fez foi cancelar de fato ou foi simplesmente a gente deixar de seguir, entendeu? Porque o cancelamento ele tem o sentido de destruir, né? Sentido de você ir lá dar uma palavra dura, né? De você deixar o comentário lá severo diante de alguma coisa que a pessoa fez que lhe desagradou. Mas a partir do momento que a gente vê algo acontecendo, vê alguém fazendo algo que a gente não concorda, e como a gente não tem um relacionamento próximo com aquela pessoa, porque é relacionamento de rede social, o fato da gente deixar de seguir ela é simplesmente o fato de eu não quero mais me alimentar do conteúdo que essa pessoa oferece. E aí você vai lá e dá o dislike. Ou você deixa de seguir. Vai desengajar o conteúdo da pessoa, né? Nesse sentido, assim, eu não quero que ninguém veja esse conteúdo porque não é um conteúdo próprio. Ou então você vai só pra pirraçar, pra se vingar. E aí, uma das perguntas que eu coloquei aqui pra gente é aceitável o crente cancelar alguém? Em quais circunstâncias? E aí, o que vocês acham? Voltando na questão do sentido, né? Se for a questão de destruir, intenção de destruir, e você dá uma palavra, se você deixar um comentário, né, onde ofensivo àquela pessoa, né, isso aí não deve ser um procedimento nosso. A gente precisa ter moderação nas palavras, a gente precisa ter uma linguagem sadia, a gente precisa agir com cuidado com a pessoa. E se a gente for olhar lá em Mateus 18, que fala, né, se o irmão pecar contra você, alguns dizem até que esse termo contra você em algumas versões mais antigas não tem, não sei, não conheço nenhuma versão que não tenha, mas diz, se o irmão pecar contra você, você vai lá e conversa com ela em particular. Então eu acho que o procedimento, se você quer comentar alguma coisa, se você quer comentar por que você não se agradou daquela fala, daquele posicionamento, mandar uma mensagem no privado, né, deixar de seguir aquela pessoa, se for o caso, mas não ofendê-la, não tentar destruir a imagem dela. A gente tem que tomar muito cuidado. É que nem, por exemplo, a questão dos ditos pastores, que o Guto mencionou no começo, que não são pastores, né, mas são alguns metidos a pregadores, pregam um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Isso aí é fato, mas uma coisa bem interessante que eu vi com o David Leonardo foi que alguns chegaram até a comentar, né, que ele deu uma palavra muito estranha, um evangelho muito estranho, que não é o de Cristo, e algumas semanas depois viram ele com uma foto com outro pastor, que é um pastor até jovem, sério, né, pelo menos tem uma palavra mais séria. E a gente viu uma mudança de fala dele depois desse momento. Então deu até o pessoal até ficou, o que acontece quando a pessoa começa a falar besteira e vem um mais experiente e chega junto e meio que discipula aquela pessoa, né? Então eu acho que esse tem que ser o nosso comportamento. Tem algumas vezes que eu vejo algumas pessoas próximas fazendo alguma coisa que não é legal nas redes sociais, eu vou lá no privado e converso. Ou então fez algum texto que não ficou legal, eu vou lá no privado e converso com aquela pessoa. Mas realmente, se ela insiste em repetir, ou então ela
não aceita a repreensão, eu deixo de seguir aquela pessoa, né? Ou então bloqueio por um tempo no Instagram para poder não ficar vendo as postagens. Não, então, o João no começo ele deu uma fala bem interessante assim, né? Porque às vezes a gente precisa pensar também que qual que é a motivação desse dislike, né? Por exemplo, às vezes deixar de seguir uma pessoa pode ser muito mais um cuidado para nós mesmos do que propriamente dito um dislike. Então, de repente, alguém pode estar ouvindo a gente, pode pensar assim, não, mas eu dei um dislike em alguém, eu deixei de seguir aquela pessoa porque o que ela postava me feria muito, me incomodava de alguma forma, e eu achei por bem tirar essa pessoa ali da minha rede social porque estava me fazendo mal. É uma coisa, a pessoa está cuidando de si mesmo, né? E eu acho até que isso é saudável, a pessoa reconhecer que o que o outro posta está incomodando, ao invés de ela ir ali brigar no post da pessoa, ela ir ali querer, sabe, incendiar, ela simplesmente se retira, né? E talvez nem perde a amizade se forem amigos, né? Ou então se for alguém famoso, enfim, mas às vezes pode ser até amigo, então nem perde amizade por conta disso, né? Então é importante também saber diferenciar um pouco essas situações, né? Quanto assim esse cancelamento no que a pauta está sugerindo, né, na questão do lixamento, enfim, a gente precisa pensar que realmente é algo bem atual e que a gente percebe que muitos cristãos fazem isso. Vou te dizer um exemplo claro, né? Esqueci o primeiro nome dele, mas o sobrenome, o Decotelli da Silva, o ministro, o doutor que não tinha o doutorado lá, ministro da Educação. Não, uma semana não, ele nem tomou posse, né? Mas assim, uma semana como ministro mesmo não sendo empossado. Pois é, quantas pessoas... Carlos Alberto Decotelli Silva. Isso. Quantas pessoas cancelaram o Decotelli? O Decotelli é um cara que é crente, tem lá o currículo dele, estudou no Seminário do Sul, não concluiu, enfim, mas tem uma vida na Igreja Batista, na denominação. E quantos de nós, né, crentes, lixamos o Decotelli e cancelamos o Decotelli, enquanto na verdade a gente deveria ter um pouco de misericórdia até, né? Porque a gente não sabe o que está por detrás disso tudo, mas a gente não tem misericórdia. E os cristãos que são ainda anti-presidente, cara, isso foi um prato cheio para eles chegarem jantando mesmo, entendeu? Então até que ponto vai esse cancelamento desse nível, né? E a gente fazer essa interpretação aí de que às vezes dá um dislike, não quer dizer que a gente está cancelando, mas quer dizer que a gente está se retirando de uma possível briga, enfim, de uma possível situação ali na rede social. Eu mesmo já fiz isso, de tirar a amizade de alguém do Facebook, não da minha vida, mas tirar ali do Facebook, porque o que a pessoa estava postando já estava me fazendo mal. E eu não sou de discutir no Facebook, eu não fico ali comentando, discutindo. Então o que eu fiz? Eu simplesmente retirei a pessoa, não vejo mais e a vida segue. Eu gostei muito da fala dos meninos, de dois pontos diferentes de vista, né? Super legal. E também pensando aqui agora, eles falando, eu também faço pela minha mente que a gente na igreja, a gente já tem uma cultura de cancelamento há muitos anos, daquela pessoa que pecou, se desviou. Aí a gente cancelou essa pessoa, porque a gente não vai atrás dela. Da pessoa que antigamente era excluída, ela era uma pessoa completamente cancelada, ninguém falava com ela. Então a gente já tem esse cancelamento tem um tempo, né? Só que não tinha esse nome, né? Mas a gente cancelou muita gente assim, e muita gente que ficou machucada com a igreja porque foi simplesmente cancelada nessa hora que precisava não ser cancelada, precisava ser acolhida, né? A gente teve muito disso já. E eu lembro de uma vez que teve uma época na igreja que eu era lá do interior que veio uma levada de menina que ficou grávida. E assim, as meninas que eram toda ativa na igreja e tal. E aí teve um dia que eu encontrei com uma delas na rua, tava conversando e tal. E aí me atrasei pra chegar em casa. Aí minha mãe falou, você demorou? O que aconteceu? Eu falei, não, encontrei com a fulana na rua, tava conversando com ela. Não quero que você fale com ela, porque ela está grávida. Eu falei, mas não vai falar com ela e tal. Tipo assim, minha mãe nem sabe o que é cancelamento, mas minha mãe cancelou aquela menina no dia que ela descobriu que estava grávida. E não tinha casado, né, e tal. Então,
tipo assim, é muito triste saber que a gente já tinha essa cultura e a gente cancelou muita gente sem saber, ou muita gente que cancelou sabendo que estava fazendo, né? Muita gente ficou perdida aí, que não voltou, porque às vezes tem o que cancela, mas depois descancela. A fala que eu falei lá no início, da Glória Groove, da artista que é trans, ela, cara, eu disse que é uma fala muito cristã, porque ela fala assim, a gente não deve ir para essa cultura do cancelamento, porque as pessoas podem se arrepender, ela pode ser instruída e mudar, né? Que fala sóbria. Por que isso? Porque nessa cultura do cancelamento, não dá segunda chance. Se você errou uma vez, você não presta, não serve pra nada, né? Vou te cancelar mesmo. Se eu pudesse, eu te mataria, né? É a morte virtual da pessoa. Ela perde a visibilidade, ela perde a relevância dela. Se a gente for falar de maneira cristã, a gente pode linkar o mais próximo disso, de maneira bíblica e de maneira certa, disciplina, né? Disciplina cristã. Aí eu quero trazer aqui, eu vou botar mais pimenta nessa conversa do que eu vou resolver isso. Vou deixar vocês resolverem. 2 casos na Bíblia que a gente pode chamar de cancelamento. Por exemplo, João capítulo 8, a mulher adúltera pega em flagrante adultério. O que os fariseus queriam fazer? Queriam cancelar ela. Jesus, essa mulher foi pega em flagrante adultério. O que a lei fala? Mas Jesus vai e usa de graça e fala, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Aí os caras, não vamos cancelar, né? Porque a gente também é passível de cancelamento. Aí beleza, aí eu vou levar para um outro extremo. O apóstolo Paulo, acho que lá em 2 Coríntios, ele cancela um cara do corpo de Cristo. O cara que estava pegando a esposa do pai dele. Lembra desse caso lá? Paulo fala, tira esse cara do meio de vocês. E aí, cara, como é que a gente... Qual é o... 1 Coríntios 5, assim. Esse é o cara que Paulo fala que já tá entregue a Satanás? Isso. Cara, esse tá bem cancelado. Esse homem é Satanás para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Esse foi bem cancelado. São 2 exemplos de cancelamento bíblico, né? De disciplina. Como é que a gente usa isso de maneira saudável no dia a dia da igreja? Vou perguntar pros meus amigos aí. E aí? Olha, tem o momento lá que eu comecei, né? Mateus 18, de 15 a 18, ainda 15 a 17, ele diz, né? Depois que o irmão peca contra você, você vai lá e conversa com ele. E se você ganhar ele, show de bola. Se ele não te ouvir, você vai lá, vai de novo, leva mais 2 pessoas, né? 2 ou 3 testemunhas. Se você não ganhar aquela pessoa, você tem que apresentar o caso. Se a pessoa se recusar a lhe ouvir, você tem que apresentar o caso à igreja. E se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos, né? Então a gente vê aí esse cancelamento, né? Mas a gente vê um estágio antes de haver esse cancelamento. Houve a repreensão à pessoa, né? Houve a chance de arrependimento, né? A chance de arrependimento. Houve uma conversa com outras pessoas para outras pessoas também levarem outro argumento. Então, assim, não vale. Eu entendo que não é um fato de cancelamento de fato, que não houve um lixamento, mas é uma orientação para que a gente tenha um cuidado, né? Um amor pela pessoa, em exortá-lo, em chamar a atenção, de repreendê-lo porque ele está no erro, porque ele fez algo que não foi correto. E aí, se ele não ouve nem a igreja, se ele não ouve a repreensão dos irmãos, ele não tem condições de fazer parte do corpo. Isso é o que o texto está deixando a entender. Mas eu acho que o que está faltando hoje é a gente ter esses estágios anteriores na igreja. A gente parte logo para o terceiro estágio. Você não me ouviu, então já vai embora. Eu já elimino ele, já cancelo ele.
Então eu acho que está faltando a gente agora voltar para os estágios anteriores, conversar individualmente com a pessoa, depois você chamar mais 2 ou 3 pessoas para conversarem junto com você, com aquela pessoa. Então eu acho que isso aí está faltando para que a gente realmente faça uma disciplina adequada na igreja. Mas detalhe, é disciplina, não cancelamento, que ninguém está sendo linchado ou está sendo espancado virtualmente por conta de algo que fez errado. Eu lembrei de um caso que a irmã, né, teve um problema no seu casamento. O pastor falou assim: olha, vai ter que ir da igreja e falar pra igreja o que tá acontecendo e tal. E expôs, cara, pra todo mundo a situação que tava acontecendo no casamento dela, né? Cara, foi um desserviço total. Não houve nenhum trabalho de cuidado com o outro lado que havia errado, e só expôs a família que estava passando por um problema, né? Então eu acho que realmente isso é muito sério. Acho que a gente precisava falar mais sobre disciplina para não rolar cancelamento, né? É verdade. Outra coisa também que a gente costuma fazer é boicotar marcas, né? Crente adora boicotar homo. Crente adora. E ainda tem gente hoje tentando boicotar a Globo, mas assistindo Netflix. E as séries da Netflix que são muito mais pesadas do que o conteúdo da Globo. Pois é, uma doideira, né, cara? Nem eu, Leinha, de boa, assim, eu não tenho problema nenhum. Eu assisto pouca TV, assim, né? Mas, cara, não tem jeito. Por exemplo, eu gosto muito de futebol. Cara, falem o que quiser, mas nenhuma emissora consegue barrar a transmissão da Globo, por exemplo, entendeu? Só a Flu TV. Então, assim, eles perderam os direitos. Só do Carioca. Mas aí Mas aí o que acontece? Não perde na transmissão de jogo de time carioca. Não, do meu time, né? De outros times já assisti também, assim, pra mim a qualidade é boa, mas eu acho que é cada um, né? Mas, por exemplo, ó, jornal, antigamente eu gostava de ver o Jornal Hoje, que era o jornal de 1h da tarde, que era o horário que eu chegava em casa para almoçar, eu gostava de ver. Hoje eu já não assisto mais jornal, por conta da pandemia, mas assim, não é nem o jornal da Globo, nem o jornal da Record, nem o jornal de nada, assim. Não é nem que eu cancelei, pelo meu bem, né, pela minha saúde mental, eu decidi não assistir. Mas, cara, como que eu me atualizo nas notícias? G1.com, é Globo, entendeu? O lance do cancelamento, cara, Jesus também, quando ele fala ensina os discípulos a orar, lá em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, é uma doideira, porque Jesus chega no versículo 12, né, e ele diz para os discípulos olharem, né, olha, Senhor, perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? Você imagina se fosse, não, cancela a gente assim como a gente cancela as pessoas, né? Tá ligado? Então a gente tem realmente pesada. A gente tem esse defeito aí de realmente cancelar, que a gente não gosta, né? Eu friso aquela exceção que eu disse aqui, mas realmente a gente acaba cancelando mesmo, né? Excluindo pessoas, enfim. E aí a gente precisa até se policiar com isso aí, né? Eu pensei agora, Vini falando, que imagina se tivesse esse cancelamento aí pra Pedro, né? Pedro vai lá, não, vou morrer com o Senhor, hein, Jesus? É Pedro. Aí Jesus, Pedro, essa noite te digo, hein, você vai me trair. E aí o cara trai, Jesus já tinha mandado a letra pra ele traiu Jesus ainda olhou pra ele, depois ainda Jesus volta e ainda bate papo com ele, ainda manda ele apacentar as ovelhas, ele seu cuidar da galera, e a gente, qualquer deslize, a gente, não, cancelado. Qualquer coisinha que a gente não gosta na pessoa, cancelado. Essa pessoa não é perfeita para estar aqui, cancelada. Jesus não cancelou nem o cara que traiu ele. Jesus avisou, cara, você vai me trair. E o cara traiu e Jesus não cancelou o cara. E a gente quer cancelar. Jesus não cancelou nem a gente, que é o maior pecador, que não cancelou Adão, não cancelou Eva. Imagina quem é a gente nessa fila desse pão para cancelar alguém. Meu irmão vai errar. Jesus falou. Pedro perguntou, quantas vezes? Até eu cancelar o cara? Pô, 70 vezes 7. E olha lá.
Que aí é bom que você vai dando tempo pra vocês parar com essa ideia de querer cancelar alguém. É isso aí. É interessante quando a gente vai nesse espírito de cancelamento, criar esse ódio, essa ira, rancor de alguém que erra. Eu gosto sempre de fazer o pessoal dizer assim, ó, meu irmão, leia Romanos 1, 2 e 3, para você ver quem você é, né? Só para você ter uma ideia de quem você é como ser humano, o que você merecia como ser humano. Nós somos inimigos de Deus até o momento em que a gente se reconcilia em Cristo, né? Então, se não fosse pela graça de Cristo, a gente ia receber um cancelamento muito pior, que seria o fogo eterno, do lago de fogo e enxofre. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade aí também e parar com esse negócio de ficar destilando ódio, né, com as pessoas que erram, porque nós somos muito piores do que essas pessoas. A gente só não é pior de fato porque Jesus está transformando a gente. Legal o João falar isso aí, porque o cancelamento realmente pode ter sua origem no ódio, né? E a gente está falando um pouco daquela tal parábola, né? Do filho que do filho que é pródigo, mas não é o filho que é pródigo, enfim. Então, se você quiser saber que parábola é essa, você confere lá, né, nos nossos episódios, e você vai ver que tinha um filho 18 e 23, Você vai ver que tinha um filho lá que queria cancelar o irmão, maluco. O cara queria que o pai cancelasse o irmão, porque o irmão cometeu uns vacilos. Você imagina se a gente for viajar, eu acho que Caim deu uma cancelada em Abel legal também, não foi não? Foi o primeiro cancelador, foi o Caim. Esse daí foi. Rapaz, foi o cancelamento mais pesado da história. Ele Até hoje o sangue de Abel clama. Ele fez o que todo o bom cancelador gostaria de fazer na realidade, né? Pesadaço, você é Caim, você cancela. Exatamente, né? Será que a gente poderia criar a hashtag Somos Todos Caim? Não, né? É pesado, né? Não, deixa pra lá. Cancelamento, ela traz isso implícito, né? Uhum. Eu acho que de Abel e Caim todo cristão tem um pouco, cara. Eu tenho essa teoria comigo. Boa. Trazendo o Sermão do Monte pra isso, né? O que Jesus fala, né? Quando você se irá contra o seu irmão, você vai ser julgado por isso, você é condenado por isso, né? De assassinato, né? Jesus ele vai comparar no Sermão do Monte a ira com o assassinato, porque para Jesus o que conta não é o que você faz pelas vias de fato, mas a intenção do seu coração. Então a gente vive um tempo carregado de julgamento no sentido de condenação. A gente condena, a gente é juiz e enfim, a gente quer condenar as pessoas não têm segunda chance, e aí a gente vai matando pessoas, cara. A gente não pode fazer isso fisicamente porque é da cadeia, mas virtualmente não tem nenhuma lei que possa fazer isso, possa me proibir de fazer isso. E aí eu faço aquela pessoa de bode expiatório e despejo toda a minha frustração nela, porque eu sou melhor do que ela. Ou ela é... Enfim. Mas... E aí, galera? Caminhando pro final. Pra não perder o fio aí do papo, tem que lembrar também que na hora de entregar as ofertas, Jesus fala, né, que antes de você entregar, vai lá e se reconcilia com teu irmão. Exato. Então, se você tem alguma mágoa, um rancor, alguma coisa, você cancelou alguém por ódio, né, e destilou o seu veneno para alguém, antes de você entregar até mesmo a oferta que você costuma entregar, né, você precisa se reconciliar. Nós precisamos nos reconciliar. E fazendo uma análise assim mais... uma coisa que eu sempre critiquei nos crentes que estão no Twitter, nos chamados agora web crentes, é que é uma galera que vai seguindo a modinha do ambiente, né? Até antes desse termo ser cunhado do web crente, que foi uma parada que foi legal para identificar essa turma, a gente via muito crente no Twitter que não parecia crente, né? Você olhava assim, você conhece o cara na vida real, aí você vai pro Twitter do cara e fala, não é possível que esse cara está escrevendo essas paradas aqui, não parece que ele é crente aqui. Parece que no Twitter ninguém tem que ser crente, sabe? E aí vem essa cultura do cancelamento e a galera parece que não discerne isso. Não, peraí, o que é isso que eu tô fazendo? Eu tô alimentando ódio, eu tô aqui
sabe, matando pessoas virtualmente. O que é isso que eu tô fazendo? Eu sinto que a galera às vezes vai se deixando levar e nem percebe o que tá fazendo. Pra dizer também que o Twitter ele é meio que terra de ninguém, né? Já foi feito isso, pra poder a pessoa descarregar todo o comentário e tudo que ela tem para falar sobre determinado assunto. E é a pegada do aplicativo. Eu deixei de usar o Twitter justamente por isso, porque toda vida que eu lia alguém comentando sobre algo, eu me sentia na necessidade, no desejo de comentar também. Aí quando eu me vi dessa forma, cara, eu preferi sair, porque não era pra mim não. Não era pra mim não, senão eu ia me tornar realmente o irmão mais velho lá que a gente tá conversando nos episódios 18 e 23 e 23. E aí, pra terminar, considerações finais, combina com crente essa cultura do cancelamento? O que vocês acham aí? O que vocês falariam para terminar esse assunto aí? Eu acho que essa cultura do cancelamento, ela tem muito de intolerância, né? Ela quer que a pessoa seja perfeita, igual o trecho que você citou, né? Da Glória Groover. Ninguém pode errar, ninguém pode vacilar, que já é massacrado, já é morto, já tá aí na mão de Caim, para aproveitar a deixa que a gente estava falando. Eu acho assim que pro cristão a gente precisa entender que era pra gente, na verdade a gente estava cancelado já diante de Deus, a gente é inimigo de Deus e a gente foi cancelado, mas Jesus veio para descancelar a gente, para nos conectar com Deus, para tirar esse cancelamento da gente, para rasgar essa dívida. Então eu acho que nesse sentido de você errou, tá cancelado, eu acho que não cabe para o cristão de forma nenhuma. Acho que quem somos nós? Se Deus não cancelou a gente, como que a gente vai cancelar uma pessoa? Eu sei que, assim, a gente falou aqui várias pessoas que a gente cancelou, e outras pessoas que a gente também não falou, mas que a gente sabe que tem cancelado na nossa vida. Mas, claro, a gente é humano, mas a gente não pode fazer disso um ódio contra a pessoa. Igual os meninos falaram, deixar de ver, me retirar da cena com aquela pessoa porque não me faz bem, porque o que ela fala não acrescenta. Ok, agora não, vou cancelar essa pessoa e vou fazer de tudo pra ninguém querer mais falar com ela, pra que ela não seja aceita em lugar nenhum, pra que ela seja persona não grata, tá, e ninguém gosta de você. Não, isso aí acho que não cabe pra gente, não deve caber pra gente nunca. A gente tem que acolher, a gente tem que a gente tem que ajudar, a gente não pode cancelar ninguém, porque a gente não foi cancelado, a gente foi reconciliado. Então a gente precisa também exercer esse ministério da reconciliação. Legal, mas a gente tem que levar em consideração uma coisa. Nós, como os líderes, a gente pode, eu acho que até deve em alguns casos, filtrar algumas figuras e conteúdos que essas figuras disponibilizam, que não são saudáveis para nós e para aqueles que nós lideramos, e a gente pode recomendar que as pessoas não usufruem, não ouçam, não visualizem o conteúdo daquela pessoa e explicar os motivos. Porque a pessoa prega um outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo, ele ensina isso, ele ensina que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, ele traz um evangelho que não é aquilo que é saudável para nós. Ou então conteúdos que são pesados. O cara tem problema com sexualidade, por exemplo, lascívia, luxúria, essas coisas assim. Então a gente pode recomendar ao cara, não assiste determinados conteúdos, não vejam determinadas figuras públicas, porque você vai se sentir atraído e pode cair. Eu acho que esse tipo de recomendação a gente pode fazer, mas é claro, a gente não pode partir para o lado extremo do cancelamento, que é fazer comentários que são destrutivos contra pessoas públicas, e contra também pessoas próximas nossas, ou cometer algum erro na igreja, a gente chegar e detonando geral. Porque a pessoa peca, ela precisa que alguém vá lá e dê a mão para poder ela sair da lama, e não que a gente empurre com o pé para que ela se afunda mais na lama.
interessante, eu tava hoje no Facebook e eu sigo o pastor Caio Fábio. E aí o Caio Fábio tava divulgando uma live. Vou lhe cancelar. Ih, pode me cancelar também, que eu também. Fala, meu Deus. Aí o Caio Fábio, ele tava divulgando uma live com a Marina Silva. Aí vem falar igual o Vinícius fala. Aí já ganhou meu respeito. Aí vem um cururu, como diz o Vinícius, e escreve bem assim: são duas múmias, já tiveram a sua importância no passado e agora não sei por que ainda existe, não sei por que ainda estão aí e tal. Cara, eu achei aquilo de uma deselegância, né? Muito desnecessário aquilo, cara. Sabe, parece que... Nada a ver, a pessoa. Quando a pessoa tá na rede social, e era crente, porque tava seguindo Caio Fábio e Marina Silva, que também é crente. Então, assim, mano, parece que a fé desses caras não cabe dentro da rede social, fica fora da rede social. Essa compartimentalização da vida, eu acho que atrapalha muito ao nosso engajamento como sal e luz do mundo, né? Por isso que a igreja tá em tanto descrédito aí fora, porque a gente não é aquele povo de João 17 que vai ser conhecido pelo amor, né? Porque a gente ama uns aos outros, mas a gente está sendo um povo que está sendo conhecido por no culto fazer foto com arminha no dedo, né? A gente está sendo um povo que, quando é justificado, entre aspas, bem grandes, a gente pode ser violento, a gente pode ser desagradável porque a gente está na rede social. Então, pelo amor de Deus, cara, não seja essa pessoa, não compartimentalize sua vida, né? Viva a sua vida diante de Deus, corandeu, Deus está em todo lugar. E imagina se for realidade aquela imagem que a gente tem de criança, que no juízo final só as paradas vai aparecer no telão. Vai ser massa, né? Ver os prints de Jesus lá das paradas que você tá fazendo nas redes sociais. Nossa. Misericórdia. Só isso pra comentar. Misericórdia. Ainda bem que eu sou do Ministério de Data Show na igreja. Eu vou estar passando os prints. Eu não vai passar. Pois é, cara, ó, duas coisas aí, né? Duas coisas muito importantes mesmo, assim, pra gente pensar sobre esse tema tão bacana aí, bem atual, né? Primeira coisa, o cara que o João falou aí, o cururu, lá do começo, se chama Iago Martins, do 2 Dedos de Teologia. Anota aí que eu não sou baú, tá certo? Não sou baú. O 2 Dedos vai fazer um vídeo xingando qualquer. É bom que dá visibilidade pra gente. Vamos arrumar uma treta com o Iago Martins pra ele citar a gente, né? Pô, cara, eu não sei se já serve pra ser uma treta, de verdade mesmo, assim. Respeito o rapaz lá, o cururu, mas eu não sei nem quem é, de verdade mesmo, assim. Então, se eu ver na rua, eu não sei nem quem é. Mas é o cururu aí que tava arrumando treta no Instagram pra arrumar like, e o João teve que dar o dislike pra se cuidar. Não foi nenhuma cancelada, né, João? Foi pra me cuidar mesmo. É, exatamente. Então eu acho que a gente precisa se cuidar de algumas formas, né? A Lé reforçou isso, a gente vai dar outra reforçada, né? Então, assim, galera, ó, ao invés de você ir lá no link do cara, fazer igual essa deselegância que o Guto falou aí da pessoa que foi lá no perfil do Caio Fábio e da Marina, cara, é simples, não segue o cara, é simples, não segue o cara, vai ser bom pra você, vai ser bom pra ele também, entendeu? O cara não vai ficar sentido se perder um seguidor, né? Então, assim, a gente precisa ter essa maturidade de que eu deixar de seguir a pessoa para cuidar de mim, porque eu não concordo e eu não consigo aceitar o que ele faz, cara, não é um cancelamento. Eu tô cuidando de mim. Agora, a partir do momento que eu vou lá no perfil do cara e falo mal do cara, né, e eu falto o respeito com o cara, aí já é uma outra história, assim, a gente já tá partindo para uma parada que não é muito legal. Eu costumo discordar de algumas pessoas no Twitter, no Facebook e em outras redes eu não faço. Mas assim, eu sempre procuro dar uma respeitada. Esses dias o presidente postou um troço lá, eu falei, senhor Jair, não faça isso. O senhor tá passando vergonha. Desse jeito, o senhor tá passando vergonha. Faz isso não, moço. Entendeu? Então assim, com
com certo carinho e cuidado. Outro dia eu vou chegar e postar o filho. Não faz isso não. Eu gosto tanto do você, rapaz. Né? Tô exagerando, que eu não gosto muito dele não. Mas... Já ia estranhar, já. Quem gosta? Mas entendeu? Mas assim, eu fui lá numa cordialidade, chamei de senhor, ele faz isso não, pai. Tem outros caras que são crentes, chega lá enfiando o pé na porta, xinga o moço. Vossa Excelência. Aí xinga o moço todo, precisa disso, entendeu? Então, ó, gente, às vezes a gente tem que aprender a se retirar, né? E não cancelar. E às vezes a gente não dá o dislike lá, a gente não coloca a pessoa em modo soneca, enfim, a gente não deixa de seguir, mas a gente cancela com as nossas palavras, né? E aí é até pior, né? Que aí a gente vai sendo deselegante, a gente dá mau testemunho, né? Então, assim, enfim, a gente precisa pensar nisso aí, porque, assim, infelizmente a internet é terra de ninguém, né? E a gente precisa, pelo menos nós, os crentes, a gente precisa se policiar quanto a isso, né? Eu acho que o testemunho nosso também vale na rede, né? Não é só presencial mais, né? Então, quando a gente não dá o testemunho na rede, não adianta nada ser um bom moço fora dela. Não é porque é virtual que não é real, né, cara? A gente está aprendendo isso na pandemia, né? As nossas relações que eram pessoais agora são virtuais, mas elas não deixam de ser reais. E aí que a gente tem um cristianismo engajado também virtualmente, né? Que senão vai rolar print no juízo final no telão. Deus me livre. É isso. Rapaz, Vini falou aí sobre Terra de Ninguém, me lembrei da música do Catedral de Terra de Ninguém. Tem muita coisa a ver sobre, se for olhar sobre a rede social, bicho. Aí depois vocês aí em casa, né, que estão ouvindo a gente, vai lá ver a letra. Tem tudo a ver. Depois eu falo que o João é fã de Catedral e não admite. Não, eu fui fã de Catedral. Ai, gente, como é que a gente termina esse programa agora? Cancelando o programa. Vão cancelar aqui. Não nos cancele, né? Não nos cancele. Você que gosta. Você que não gostou. Você que gosta uma do coisa Iago que Martins, a gente... não cancele a gente se você gosta do Iago Martins. Não, não, eu acho que seria interessante a gente, para finalizar, a gente, pela internet, as redes sociais serem uma terra de ninguém, como o Vini colocou, a gente acha que tudo a gente tem que comentar. Então eu acho que como cristão a gente tem que ter o domínio próprio nesse momento, em que vê que muitas vezes a nossa fala, o nosso posicionamento é desnecessário. Às vezes a gente tem que ter uma postura mesmo de analisar o que foi falado, o que foi feito, o que ocorreu, e ver se a gente não está fazendo a mesma coisa. Fazer aquele negócio, olhar se a gente não está com uma trave, né, uma trave gigante no olho, enquanto o outro que falou a besteira, que fez a bobagem, está com cisco, um elemento infinitesimal no olho, né? Então a gente precisa ter esse cuidado aí. Então, assim, não saia cancelando. Veja as coisas, né? Analise e veja se você não está cometendo o mesmo erro ou já cometeu o mesmo erro daquela pessoa. E se arrependa, né? Eu procuro fazer isso. Me arrepender dos meus pecados. Quando eu vejo que alguém cometeu um erro, e aí eu analiso e vejo que eu também cometi aquele erro em algum momento e não pedi perdão. E para dizer que eu nunca citei um versículo com referência aqui nesse podcast, eu vou encerrar citando Colossenses 4:6, que diz assim: que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Então, gente, Amém. em vez de sair cancelando aí, tempera com sal e pede sabedoria a Deus, saiba a hora de se retirar. E todo mundo vai ficar feliz, disciplina da maneira correta, como o João Marcos citou lá, Mateus 18, e é isso. E a gente vai ficando por aqui, a gente quer deixar um abraço no seu coração. Um cheiro, galera. Um beijo no seu coração. Tchau, gente, todo mundo tem um bordão final, só que eu não tenho. Me ajudem. Ah, você pode dizer assim, um lindo 23 de novembro na sua vida.
Tchau, gente. Fiquem com Deus. Valeu, gente. Tchau. Fique com Deus. Falou. Cheiro. Tchau.